Graça e paz, queridos e amados irmãos, Pastor Jota em mais um vídeo. Hoje um tema, vamos dizer que meio polêmico. Hoje nós queremos falar sobre o princípio da autoridade, respeitando e submetendo as autoridades. O que a Bíblia diz sobre o princípio de autoridade? E aí nós vamos ler um texto rapidamente aqui em Romanos capítulo 13, do versículo 1 e versículo 2, que diz assim, olha só: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Observe só o que o texto está dizendo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, trazendo uma explanação excelente, uma explicação maravilhosa sobre o princípio de autoridade, ele vai dizer primeiramente que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Quando ele está dizendo toda, nós estamos englobados, porque nós somos também almas viventes, nós somos seres humanos, e o texto bíblico vai dizer que todos devem se submeter à autoridade. Aí o texto segue dizendo o seguinte, olha, porque não há autoridade que não venha de Deus. Então, além de nós estarmos, ou devemos estar submissos, ou nos submeter às autoridades, nós precisamos entender que toda autoridade vem de Deus, foi ordenada pelo próprio Deus, toda autoridade é constituída por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade ou à ordenação de Deus, resiste ao próprio Deus. Pastor, como que é isso? Exatamente isso. Quando nós não aceitamos, quando nós não submetemos, quando nós somos rebeldes à autoridade, seja ela qual for, nós estamos rejeitando e nos rebelando contra o próprio Deus, porque a nossa atitude de rebeldia, de rebelião, de resistência, ela está dizendo para Deus: o Senhor errou, essa pessoa não deveria ser autoridade sobre nós. E deixa eu te dizer, Deus nunca erra. Deus sempre tem um plano, um projeto estabelecido, proposto, e Ele governa tudo, e Ele tem o controle de tudo. E se essa pessoa que está no poder ou numa posição de autoridade, de governo, de liderança sobre a sua vida, essa pessoa não tem um caráter reto, íntegro, fica tranquilo, Deus vai tratar com ela. Mas naquele momento é necessário que ela esteja no poder, que ela esteja na autoridade. Perceba que a autoridade, ela não se trata da pessoa, não. É algo qual Deus reveste a pessoa. Então nós respeitamos a autoridade que está sobre a pessoa, apesar de muitas vezes não concordarmos com as atitudes, o caráter, a personalidade, a forma com que aquela pessoa age. E aí o texto segue dizendo o seguinte, olha, aqueles que não se submeterem, aqueles que não entenderem que toda autoridade é constituída por Deus, extrarão sobre si condenação. Então perceba que a coisa é muito mais séria do que nós pensamos. E eu quero dar alguns exemplos práticos para vocês, 2 exemplos pelo menos, Mas a coisa é mais séria do que nós pensamos. Por quê? Porque nós seremos condenados. A Bíblia vai dizer que todo o ministro, ou que toda autoridade, ela é um ministro de Deus para uma determinada situação. Está entendendo? A Bíblia vai dizer para o servo de Deus que nós devemos orar pelas autoridades. Nós não devemos falar mal, nos levantar contra, nos opor. Não. Nós precisamos respeitar. E aí nós vamos ver 2 casos clássicos dentro da palavra de Deus. O primeiro é o caso de Miriam,
que se levantou contra a autoridade constituída por Deus chamada Moisés. Moisés era o líder de Israel, Miriam era uma profetisa, e além de ser profetisa, ela era irmã de Moisés. Moisés cometeu um erro sério. Ele se casou com alguém que não era da sua nação, e aquilo ali revoltou Miriam, porque segundo os conceitos daquela época, eles não deveriam se misturar com mulheres de outras nações, com outros povos. Mas Moisés, sendo líder, ele comete esse erro. E Miriam então se levanta contra ele e começa a falar dele e dizer: por acaso Deus não fala também conosco? Moisés errou. E naquele exato momento Deus então chama Moisés, chama Miriam, seu irmão Arão, e Deus então confronta Miriam porque ela se levantou contra o ungido dele, contra o servo dele, contra a autoridade que ele havia constituído sobre ela, né? Que era Moisés, e Deus castiga Miriam, fazendo com que ela ficasse leprosa. A pergunta é: Moisés estava errado? Exatamente, ele estava errado. Porém, isso não justifica o fato de Miriam se levantar contra a vida dele, tendo em vista que ele era uma autoridade sobre a vida dela. Nós vamos ver um outro caso muito interessante, né, que é o oposto. O rei Saul tentava matar Davi. E em um determinado momento da história, Davi tem a oportunidade de matar Saul. Saul estava dentro de uma caverna, ele estava aliviando o ventre, digamos assim, e Davi chega, Davi estava nos fundos da caverna, e quando Davi vem, o servo de Davi diz: Davi, Deus entregou o seu inimigo na sua mão, é só matar ele. E o que Davi faz? Davi responde: ai de mim, tocar no ungido do Senhor. Davi entendia o conceito de autoridade bíblico. E ele diz: olha, que o Senhor julgue entre mim e você. Que o Senhor faça com você o que tem de fazer, Saul. Porque eu não vou tocar no ungido do Senhor. Ele usou a expressão ungido do Senhor, mas deixa eu te dizer, ele entendia que ele não poderia se voltar contra uma autoridade constituída por Deus. E Deus honrou Davi e tratou com Saul. Saul também quebrou a autoridade em alguns momentos, e ele pagou um preço muito alto por isso. E Deus, quando trata com Saul, Deus fala que Saul era rebelde. E o fato de Saul ser rebelde, Deus vai declarar: olha, eu te rejeitei, porque o pecado de rebeldia é o mesmo que o de feitiçaria. Então deixa eu te dizer, não seja rebelde. Existem vários tipos de autoridades civis, né? Reis, governadores, presidentes, prefeitos, autoridades religiosas, eclesiásticas, né? Pastores, diáconos, enfim, autoridades sociais, os professores, diretores. Nós precisamos respeitar todas as autoridades, todas, sabendo que aquele que respeita o princípio bíblico, ele é abençoado. Aquele que rejeita e se rebela, ele é amaldiçoado, ele é condenado, diz a palavra de Deus. Talvez você tenha sofrido ou esteja sofrendo por muitas questões, porque tem se levantado contra as autoridades. Em nome de Jesus, mude a sua postura. Outra coisa, geralmente os erros dos nossos líderes servem para provar o nosso coração, para expor o câncer da rebeldia que já está dentro de nós e que não foi manifesto porque não houve uma oportunidade. Quando Moisés errou, Miriam revelou o que estava dentro dela. Rebeldia, rebelião. Quando Saul errou, Davi revelou o que estava dentro dele. Um coração puro, humilde, simples, disposto a viver em obediência a Deus. Que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus e que você possa ter entendido essa palavra. Só há uma forma de nós
de fato, respeitarmos as autoridades espirituais instituídas sobre nós, temendo a Deus. Aquele que teme a Deus tem a capacidade de respeitar as autoridades constituídas por Deus. Aquele que não teme a Deus, ele não tem essa capacidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, se não me falha a memória, Pedro vai dizer justamente isso. Ele vai dizer, olha, temam a Deus e honrem ao rei. Aquele rei daquele tempo era o que perseguia os cristãos, que matavam os cristãos, mas Pedro estava dizendo, quem teme a Deus, honra o rei, independente de quem seja o rei, independente do que ele faz, porque nós respeitamos a autoridade que foi constituída por Deus e que está sobre a vida dele. Deus te abençoe, em nome de Jesus.